Um dedo de prosa com tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos ao Conversas de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o nosso encontro entre os nossos apoiadores e os nossos colaboradores. Hoje eu estou aqui na mesa com Bia Martins. Olá, Bia. Oi, gente. André Magnelli, que está falando conosco direto de Campinas, São Paulo. Fala, André. Olá, pessoal. André está com um pano de fundo diferente porque ele foi lá representar o Ateliê na Unbox, por isso a mudança de cenário de hoje. E nós temos como convidado hoje, um convidado especial, Emanuel Rapizo, que também é colaborador lá na Ateliê de Humanidades, é doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, no Rio de Janeiro, e atualmente atua como especialista em políticas públicas no governo do estado do Rio de Janeiro. Fala, Emanuel, seja bem-vindo. Olá, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar, no nosso primeiro bloco, no nosso tema geral, sobre a questão onde estamos no debate de segurança pública. A segurança pública é um assunto que sempre é protagonista na época de eleições. A gente recentemente teve eleições municipais no Brasil, esse tema sempre aparece, seja eleição municipal, estadual, federal. Ela aparece, nas reivindicações por maior presença policial, aparece também em denúncias a conivência de tal ou qual autoridade com o crime, aparece também em propostas de reintegração e reforma, aparece no problema da população carcerária, no debate sobre pena de morte e até mesmo ligado à ideia da dignidade do cidadão honesto. Parece que um consenso por trás desse debate, apesar de suas várias posições e diversidade, é que a gente vive em um mundo perigoso e a boa segurança pública é um bem escasso ou um ideal longe de ser alcançado. Esse tema também estrutura, de certa forma, a divisão entre direita e esquerda, ou marca a divisão entre direita e esquerda. A gente convencionalmente identifica, à direita, clamores por maior policiamento e uma atitude mais dura ou de tolerância zero em relação ao crime, enquanto do lado de esquerda fala-se de propostas de reintegração, reabilitação, bem como dos efeitos nocivos das próprias políticas de segurança. Nesse debate, a gente tem algumas informações, nós temos dados, mas eu não sei em que medida eles são tão informativos e importantes para o debate. Apesar disso, eu trouxe aqui a informação de que, por exemplo, a taxa de homicídios no Brasil está em queda desde 2017, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024. Esse mesmo anuário, esse mesmo relatório, também coloca que quase 2 celulares são roubados ou furtados no país por minuto. Dentro dessa circunstância, dessa conjuntura, de um lado ao outro da arena política, não parecem haver soluções definitivas. A gente tem iniciativas para redução da atuação do crime organizado, mas a gente também tem, por exemplo, atualmente um aumento da atuação do crime organizado em algumas cidades do Nordeste do país, em especial na Bahia. Temos o problema renitente no Rio de Janeiro também das milícias, que quando não em conflito com outros tipos de facção, também contribui para um certo clima de insegurança. É certo, então, que a segurança tem diversas faces. O que significa se sentir seguro? Quando a gente fala de segurança pública, de que público nós estamos falando e de que tipo de políticas de segurança pública nós estamos falando também. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A mesa está aberta, fiquem à vontade. Nesse tema, pegando o gancho do que a gente comentou no grupo, sobre essas diferenças entre visões de direita e esquerda, sobre as políticas públicas de segurança pública, e acho que aí vale primeiro dar um passo atrás, porque alguns autores, tem um autor que eu gosto bastante, um professor da UNB, o Arthur Trindade, ele é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, já foi secretário de Segurança Pública do DF, é professor, se eu não me engano, de Sociologia, da pós, da UNB, e também fez AMAN, veio da carreira das Forças Armadas, do Exército. Então, aí transitou por todas as áreas, Foi tanto da academia quanto quem está na ponta mesmo, na política pública. Tem um texto dele que vai separando o que ele chama de... O que ele chama não, ele está embebido na literatura internacional sobre a área, e ele consegue ali, de alguma maneira, compilar essas informações e separa as políticas públicas de segurança, que seriam as mais abrangentes, que, nesse sentido, incorporam diversos procedimentos e ações sobre o que é uma política pública mesmo, a alocação de bens e recursos públicos na área, E nesse sentido, nesse ponto aí que a política pública
primariamente pensada não somente como repressão, né? E aí eu acho que está o grande debate, talvez, entre direita e esquerda, na questão da política pública, em que você dá mais atenção, em que você dá mais ênfase, mas ele também distingue essa política pública de segurança da política criminal, que seriam as ações e procedimentos adotados no interior do sistema de justiça criminal. Então, como responder a um determinado problema ou situação, enfim, algumas estratégias de policiamento ou não. E aí, por exemplo, você pode entrar na discussão que é bem comum aqui no Rio de Janeiro, sobre transferência de presos. É melhor realizar transferências de presos dos locais onde eles cometeram os crimes para outros estados ou não? É um debate que está ali dentro de uma estratégia de política criminal, né? Tem um autor, o Benjamin Lessing, que é da Universidade de Chicago e estuda o que eles chamam de prison gangs, né? As gangues prisionais que cresceram dentro da prisão, né? O PCC, o Comando Vermelho são talvez as principais no Brasil, mas tem dezenas delas nas Américas, né? E ele sempre pergunta de maneira muito provocativa se é mais interessante para o Estado ter uma única facção muito forte e hegemônica dentro dos presídios e dentro do Estado, como é o PCC, ou múltiplas facções mais fracas, mas que estão em confronto, como é o caso do Rio de Janeiro. Por um lado, uma facção mais forte, hegemônica, de alguma maneira controla o mundo do crime. Por outro lado, as facções menores provocam muitos mais conflitos nas suas disputas entre si, né? E ele coloca de forma muito provocativa que essa é uma decisão que cabe ao Estado, de alguma maneira também, decidir a quem quer confrontar. Então, isso aí está dentro do que pode ser discutido como uma política criminal, né? E, finalmente, tem um debate sobre estratégias, né, políticas de policiamento, né, o policing mesmo, né, o policing, né, digamos, na verdade, que são as diferentes formas de aplicar efetivos, recursos de poder, equipamentos propriamente policiais, né, que também estão dentro da esfera da prevenção e da repressão, né, a área da segurança é muito focada nessas duas dimensões, nesses dois eixos da repressão e da prevenção, mas esses dois eixos, eles perpassam esses três níveis de políticas públicas, tanto a política pública de segurança, se você for discutir, invisto em polícia ou invisto em escolas, no sentido que as escolas vão servir como uma prevenção às pessoas, a impedir que as pessoas cometam crimes. Eu vou investir em prevenção e repressão nas estratégias de política criminal e, finalmente, no policiamento mesmo, né? Que aí o policiamento, no caso do Brasil, está dividido entre a Polícia Civil, que faz a parte repressiva, ainda que a gente vincule muito claramente a Polícia Militar à repressão, mas, ao pé da letra, quem faz a repressão é a Polícia Civil, e a prevenção, que é da Polícia Militar. Eu acho que com isso a gente, de alguma maneira, mapeia aí os pontos. Eu dei um passo atrás bem longo para dizer que acho que, às vezes, o debate sobre direita e esquerda, como eles interpretam isso, fica muito preso na questão da política pública de segurança como um todo, né? Na alocação de recursos. Se você pensar que os recursos estatais também são escassos, em que você vai investir mais, enfim. E aí fica nessa discussão sobre se investimentos em educação, no que se poderia dizer como causas estruturais da violência, né? E aí tem muitos que falam de exclusão educacional, desigualdade, pobreza, enfim, sem entrar no mérito do debate específico se pobreza causa crime, leva a crime, nada disso, né? Deixando esse debate de lado por enquanto, né? Mas fica muito nessa distinção entre políticas preventivas e repressivas, né? Acho que isso daí já dá um primeiro panorama. Bom, primeiro eu queria dizer que eu acho muito bom, né, ter uma pessoa assim, um especialista para debater com a gente aqui no Conversas, né, que traz assim, enfim, mais elementos, né, mais dados e profundidade aí para a nossa conversa, nosso debate. Mas eu queria trazer assim um outro lado, né,
assim, que seria assim, do contexto brasileiro, né, da segurança pública, que eu acho que tem a ver também com o que o Lucas trouxe na introdução, dessa diferença de visão da direita e da esquerda, né, assim, que a direita também assim, preconiza muito, né, o policiamento, e até esse slogan, né, bandido bom, bandido morto, agora eu até me confundi no slogan, mas para ir ver assim, um outro lado, que é o lado da violência policial, né, que assim, vamos dizer, uma força policial que deveria, na verdade, proteger a vida, ela é uma ameaça à vida e à vida de pessoas inocentes, né? Então, eu estava até dando uma olhada em dados para a nossa conversa, né, e vi que tem um registro de 2003 a 2023 de 21.662 mortes por ações de policiais no Rio de Janeiro, que é um número assim absurdo, né, alarmante, e que desse número, menos de 10% chegaram ao julgamento, né? E aí, ligado a isso, teve, até falando em termos de iniciativa, também vindo da política, né? Então, teve uma liderança do PSB, né, que entrou junto com movimentos de direitos humanos e movimentos de favelas e de áreas vulnerabilizadas, com a DPF 635, que foi, inclusive, acatada, né, pelo Supremo para estabelecer restrições às incursões da polícia nessas áreas de favelas, de comunidades e tal, porque a gente, né, não cansa de ouvir mortes das chamadas balas perdidas, né, atingindo pessoas inocentes, crianças, etc. e tal, né? Então, estabelecendo uma série de limites para isso, inclusive um outro debate atual é a questão assim da câmera, né, no uniforme dos policiais, para poder registrar qual é a ação do policial, né? E há um debate em torno disso, né? O próprio Tarcísio, o governador de São Paulo, chegou a dizer: nossa, mas que isso, desconfiar de um policial? O policial é uma pessoa de confiança, como é que vai desconfiar do policial? E não se trata disso. Qualquer servidor público, né, tem que ter a sua ação escrutinada, não se trata de confiança ou desconfiança. E também esse debate, mas se não entrar na favela do jeito que a polícia quer entrar, então não vai conseguir combater a criminalidade. Mas, na verdade, a gente sabe que isso não funciona, né? Além de tirar vidas inocentes, também não funciona, né? Então, a gente tem esse contexto brasileiro, né? Aqui no Rio de Janeiro, de forma muito aguda, mas agora em São Paulo também, né? E na Bahia também, que é um governo de esquerda, também é uma polícia com uma ação muito letal, né? E que é um problema que ele acaba entrando nesse debate de direita e esquerda, né? Embora eu tenha acabado de falar que também no governo de esquerda a gente tem esse quadro, né? E isso também, né? Há analistas que falam que isso tem a ver também com uma falta de uma justiça de transição da época da ditadura de militar para a democracia, que também a maneira como a polícia está estruturada, né, a maneira como é a ação policial, não começou ali, né, mas foi bastante estruturada ali na ditadura, e ela não houve um tipo de acordo, né, quando passamos para a democracia, em que nada disso foi mexido, não foi mexido em toda a estrutura militar e também não foi mexido em toda a estrutura policial, né? Então, assim, finalizando, também estava ouvindo algumas pessoas num debate, eu estava ouvindo especificamente o Luiz Eduardo Soares falando sobre isso, né? E a gente pensando assim, do ponto de vista da esquerda, que também falta uma imaginação, né? Como falta imaginação para várias outras áreas das políticas públicas, também na segurança pública, a esquerda acaba também só vendo aquilo que já está dado, né? Sem conseguir imaginar outras formas de lidar com a segurança. Então, queria jogar aí esses elementos para o nosso debate. Queria só já puxar um adendo da Bia, que ela acabou de falar, sobre essa questão da violência policial, da questão da ação em territórios e comunidades, pensando a partir de duas conversas que eu tive com dois policiais civis em momentos bem diferentes, um lá no doutorado e outro recentemente que trabalha na agência de inteligência. E isso até provocar o Emanuel para responder que ele tem elementos para isso. O primeiro
que era lá do IESP, fazer doutorado lá, ele chegou a falar que essa questão da desmilitarização, ela prometeria algo que, na verdade, não é tanto uma solução, porque não é só a estrutura militar que é o problema. Digamos que o problema da corrupção e da violência policial também existe no âmbito da polícia civil, e até a hierarquia militar, de alguma forma, manteria uma certa ordem que, se você desfaz, poderia até ser pior. E um comentário de um policial civil, eu não tenho opinião a respeito disso, mas talvez colocar um pouco essa questão se a desmilitarização efetivamente seria um caminho ou se o nosso buraco é mais embaixo a respeito disso. É claro que eu tendo a pensar que uma polícia não militarizada, pessoalmente, seria melhor. A questão é que tipo de organização poderia ser feita de uma polícia preventiva ou quando é chamada a cumprir, por exemplo, mandados de prisão, que modelo é esse e de que forma ela se realizaria. Isso é uma questão que eu boto aí na mesa. Uma segunda tem a ver com uma conversa com o espião da Polícia Civil do Rio de Janeiro, claro que não vou mencionar o nome dele. Ele falou que tem um fenômeno recente na nossa cidade, que é o avanço ao empoderamento, de novo, do Comando Vermelho, que até ocupou territórios na Zona Oeste, inclusive teve um pacto, né, de retomada desses territórios que foram tirados da milícia, relacionados também a interesses de imóveis na região, interesses da milícia. Então tem ali um certo movimento do crime organizado com um certo tipo de aparente empoderamento desse crime. E ele atribuiu isso, como alguém que trabalha também com inteligência, com investigação, com espionagem e tal, e com experiências próprias de colegas, que isso tinha pouco a ver com essa medida protetiva relacionada ao território, que o crime organizado, de alguma forma, se expandiu, até mesmo avançou mais seu território sobre o asfalto, dada a dificuldade de fazer operações. Não sei, de repente, estou falando de duas pessoas de experiência, de farda não, mas de ação, que talvez possa fazer a gente pensar um pouco, que nesse segundo ponto, é uma dúvida que eu tenho a respeito disso, e isso é muito caro ao Rio de Janeiro, como o Emanuel falou, né, dentro dessa questão, é melhor uma facção que domine, como o PCC, ou a briga de facções como a nossa. O Rio de Janeiro é a briga de facções, e de facções com milícias, é uma fragmentação, é uma lógica de domínio territorial, e isso não tem nenhum cenário de mudança para uma lógica PCC. Dentro desse cenário, o que fazer para lidar com o controle sobre territórios que ficam sob um estado de exceção do ponto de vista do Estado Democrático de Direito, né? Que tipo de política de segurança pública é possível ser feita a respeito disso? Aí eu quero explorar um pouco o Emanuel a respeito desse ponto, porque parece que existe uma dimensão repressiva necessária, até mesmo em relação a também, não somente controle do território parte do Estado. É claro que o Rio de Janeiro sabe muito bem que o crime organizado não é paraestatal, ele é infiltrado e funciona junto com o Estado, né? Mas pensando que não somente tem a questão weberiana clássica, né, que o Estado de Direito precisa do monopólio da violência da violência física por parte do Estado, se isso faz sentido e seria um certo tipo de visão de política pública para uma cidade como a nossa, pensando especificamente no Rio de Janeiro. E também diz até de respeito a certo tipo de ações relacionadas a combate a furtos, a roubos, né, porque esses territórios também servem como rotas de fuga, né, então também há uma certa insegurança pública do cidadão comum em relação a crimes como levantou aí o Lucas, de roubo de celular, roubo de propriedades, furtos, latrocínios e tal, e você tem uma cidade, quase do Rio de Janeiro, em que essa segmentação territorial também facilita esses tipos de violências que atuam diretamente sobre a população, né? Então, queria botar mais isso na mesa e concluir com a provocação, afinal, que meio que motivou essa conversa hoje, foi quando a gente estava conversando no grupo da Ateliê de Humanidades e o Emanuel falou que essa história de que a esquerda não tem projeto de segurança pública não é verdade. Que tipo de projeto de segurança pública a esquerda tem? Eu vou me dar o direito de não comentar todos, porque são muitas coisas que foram comentadas, mas vou
acho que eu vou partir dessa última, que é que eu lembro mais, dessa última provocação. Eu havia comentado, por exemplo, as experiências do Luiz Eduardo Soares, que claramente se vincula no campo à esquerda, progressista, né? Ele participou do governo Garotinho, aqui no Rio de Janeiro, que foi eleito em 98, talvez na última eleição do campo à esquerda para o governo do estado do Rio de Janeiro, né? Uma mobilização muito grande, né? A Benedita era vice dele, ele vinha como um radialista popular, né, de Campos. O Luiz Eduardo escreve, junto com o Garotinho, o seu plano de segurança pública. E muitas das ideias que ele colocou à época estão nesse momento em voga, né? A criação das áreas integradas de segurança pública, a ideia de integração entre as polícias civis e militares. Isso é algo que começou com ele na época, e hoje a ideia de áreas integradas, de você unificar as áreas de atuação e planejamento da Polícia Civil e Militar, é espraiada para todo o Brasil, usando praticamente os mesmos nomes, com uma alteração aqui ou acolá, mas inclusive a expressão, o nome é igual praticamente em todos os lugares. Áreas integradas de segurança pública, regiões integradas de segurança pública. Foi nesse governo que foi criado o Delegacia Legal, que objetivou não só modernizar tecnologicamente a Polícia Civil, informatizando o atendimento, criando diversos sistemas e acabando com, ou pelo menos diminuindo a cartorialização da Polícia Civil, que é um dos grandes problemas, uma das coisas que é muito criticadas na Polícia Civil, que por vir de uma tradição cartorial, portuguesa, ibérica, enfim, aí tem toda a literatura do pensamento social brasileiro que trata desses assuntos, de que é uma polícia muito cartorializada, que precisa inventariar tudo que é realizado. Então, acaba que por ter tanto peso nesse aspecto de descrição da vida, de normatização, de se imiscuir em diversos assuntos, né? Acaba tendo pouco tempo, energia, recurso para o trabalho propriamente dito de investigação, que é o trabalho da Polícia Civil, basicamente. E a informatização buscou eliminar esses gargalos, obviamente que não todos, né? Nada, enfim, 100% bem executado, mas teve essa intenção, e teve a intenção também de diminuir a pessoalidade dos inquéritos. Até aquele momento, o inquérito era muito vinculado à figura do delegado, do investigador, né? Então, era a minha investigação, era o meu inquérito, e isso acaba, né? E isso diminui, obviamente, a corrupção, né? Uma das estratégias mais bem-sucedidas é você criar normas, regras inteligentes que dificultem a corrupção. E a informatização dos sistemas, a criação de modelos que evitem que o inquérito, a investigação fique em mãos privadas ou que pessoas corruptas se apropriem disso, foi uma boa solução dada aquela época. Algumas experiências de policiamento de comunitário, de proximidade, que haviam sido realizadas pelo comandante, o coronel Magno Nazaré Cerqueira, que é talvez o grande nome da PM, né? Ele foi comandante nos governos de Brizola, e olha a curiosidade, a ironia, né? Ele foi o comandante da PM nos governos de Brizola, que é claramente um governo à esquerda, e ele talvez seja um dos únicos consensos dentro da Polícia Militar, enquanto comando, enquanto figura notória e exemplar para todos os policiais. E ele traz o PROERD, né, que é o Programa de Prevenção ao Uso de Drogas, que é bem conhecido, que vai nas escolas, tem um mascote que é um leão, que fala para as crianças não usarem drogas, e ficou bem conhecido por isso, mas também é muito conhecido por ser o primeiro policial a discutir policiamento comunitário, policiamento de proximidade no Brasil e no Rio de Janeiro especificamente, isso lá na década de 80, né? Quando o policiamento comunitário estava sendo discutido nos Estados Unidos. Enfim, o Eduardo Soares traz as experiências de policiamento de comunidade, o GEPAI principalmente também, cria um Instituto de Segurança Pública. O objetivo do ISP não é exatamente
O que o ISP faz hoje não é exatamente para o que ele foi pensado à época, mas foi uma inovação também, a tentativa de integrar as polícias, de criar um sistema mais profissional de publicação das estatísticas, de pesquisas, enfim, foram várias experiências que foram inovadoras e que se mantiveram. O sistema de metas, o governo Garotinho começa muito embrionariamente um sistema de metas que depois, em 2009, é estruturado. Enfim, aí a gente pode entrar num debate longo, né, sobre o neoliberalismo dentro das políticas públicas, como o sistema de metas está dentro dessa onda, né, dos processos de reforma de gestão do Estado, do novo gerencialismo público, mas, enfim, deixando de lado esse debate, porque é muito longo e vai acabar desvirtuando aqui o assunto, mas foram experiências inovadoras, que depois foram replicadas no governo Sérgio Cabral, quando ele traz o INDG, na época INDG, outro é um novo nome, mas que é a grande consultora de processos de gestão para o Estado, cria diversos programas de gestão por resultados para quase todas as políticas públicas, e a única que se sustenta é o da segurança pública. Desde 2009, a gente tem praticamente o mesmo sistema de gestão por resultados aqui no Rio de Janeiro, premiando aquelas unidades que reduzirem números de roubos de veículo, rua, carga e letalidade violenta, incluída a morte por intervenção de agente do Estado, que é aquela morte que é realizada pelo policial. Tudo isso aí estava, de alguma maneira, lá nos planos do Luiz Eduardo Soares. Quando surge o governo Lula, é instituído, não são tão criados novos fatores, tem todo um debate, né, porque o governo federal nunca entrou, de fato, no debate sobre segurança pública, da década de 90 é um vazio de ideias. O governo, finalzinho do segundo governo Dilma, do segundo governo FHC, que tem o primeiro plano de segurança pública, depois o governo Lula constrói, rebustece ele um pouco mais, tem o Pronas, que aí já é, se eu não me engano, no governo Lula, e agora o governo Lula retoma com o Pronas 2. Então tem várias ideias, assim, o próprio sistema federal de penitenciários é uma marca do governo Lula, a expansão, a criação da Força Nacional é uma ideia que nasce, enfim, dentro de um governo à esquerda. O SUSP era discutido praticamente todos os grupos à esquerda. É o Raul Jungmann que tem a força para instituir, enfim, criar a primeira norma que institui durante o governo Temer, mas isso já estava em gestação prévia. Talvez, muito provavelmente, se o governo Dilma continuasse, isso pudesse ser executado durante o governo Dilma, enfim, ainda que o Jungmann, de fato, patrocinou, né, colocou a sua força pública para conseguir a aprovação dessa norma, mas tem ideias aqui a colar. Então, eu acho que essa ideia genérica de que a esquerda não traz ideias é porque eu acho que ela não está, as pessoas mais à esquerda não estão tanto nos debates sobre políticas de policiamento. E aí, por isso que eu acho que vale reforçar aquela ideia que eu trouxe no início, de separar políticas de segurança, políticas criminais, políticas de policiamento. Como há, de fato, poucos policiais à esquerda do espectro político, né? E aí eu vou entrar nessa discussão, enfim, mas como há poucos pessoas à esquerda que vão discutir policiamento propriamente dito, né? Como alocar viaturas policiais, fazerem cercos, repressão, enfim. E aí, hoje, com a politização, a gente tem um dado do Instituto Sol da Paz, agora não lembro se é 1,5 ou 2,5, mas é em torno desse número, entre 1,5 e 2,5 de todas as candidaturas, agora também não me recordo se de todas as candidaturas ou de todos os eleitos, mas é próximo a isso. De todos que estão na disputa política, provém de forças policiais. Então, houve, de fato, uma politização no sentido de que agentes de segurança, servidores de segurança pública foram para o campo institucional da política, né? E essas pessoas, obviamente,
conhecem mais dos debates sobre policiamento, porque eles estavam ali nesse debate, né? Eu acho que é um pouco a mesma discussão de que a gente fala, políticas de educação. As políticas de educação podem ser discutidas por muitos atores que não por professores, mas quando você está ali num debate sobre estratégias pedagógicas de como dar uma aula, é muito difícil que esse debate não fique um pouco mais restrito ao campo dos professores, né? Você vai ter poucos economistas discutindo como um professor dá uma aula específica, enfim, eu acho que são níveis diferentes de debates, né? E eu acho que obviamente a reflexão pública sempre simplifica, né? Mas eu acho que há um achatamento e uma mistura desses níveis diferentes de debate. Eu acho que por aí eu respondo, enfim, comento a fala do André nessa última parte aí, pelo menos. Emanuel, eu acho que você traz aí um dilema que não é da segurança só, né? Mas é um dilema de como fazer política pública no sentido mais amplo, né? Que é a visibilidade da política pública e de seus resultados, né? Uma política pública por resultado nesse sentido, né, inspirado pelo novo gerenciamento público, né, geralmente conta com seus próprios mecanismos de avaliação e de, digamos assim, mensuração dos resultados de tal ou qual órgão público e qual organização, o que é diferente da percepção da população acerca desses resultados. O que também é diferente da percepção da população acerca da existência dessas políticas, né? Porque você mencionou aqui uma série de políticas que estão aí nesse grande guarda-chuva da segurança pública, que eu tenho certeza que são desconhecidos para a grande maioria das pessoas. Algumas eram desconhecidas para mim também. E geralmente a gente vê, né? Eu imagino, né? Estou aqui conjecturando. O que se vê em termos de segurança pública, o que se vê na experiência cotidiano de se viver em uma grande cidade ou uma pequena cidade mesmo, é geralmente a presença do policial, né? Tanto a presença do policial quanto a experiência pessoal do crime, né? Também está ligado aí a uma questão das mídias, né? Da representação dessa violência em termos de imprensa. E nisso tudo, né? Além desse dilema da como tornar uma política pública, um plano de segurança pública visível, perceptível e experimentável pelas pessoas que estão na ponta, né? Há um outro problema aí que você traz quando você fala do alinhamento político dos policiais e do tipo de debate que acontece, quem está nesses debates, né? Que é um problema, eu diria, de natureza da especificidade desses ofícios e de quem ocupa esses cargos. Quem é que vai querer ser um policial? Quem é que vai procurar esse cargo? E que tipo de trabalho é esse? Nós sabemos que não é um bom trabalho, que não é um trabalho em boas condições, não é um trabalho que vai te enriquecer, e é um trabalho que te coloca em risco, em vários tipos de risco, não só o risco imediato à sua vida, mas um risco também da maneira que isso vai ter efeitos em você, na sua vivência, né? Quando a gente pensa nisso também, tem um outro dilema, que é um dilema de políticas públicas, que é a burocracia na ponta, né? Você pode fazer um plano, tudo bem, mas quem é que vai executar esse plano? Isso é muito comum na saúde, né? Não é que eu tenho um pouco mais de familiaridade. Você pode fazer um plano muito bonito, por exemplo, de atendimento da população LGBT em sistemas de saúde, em hospitais públicos. Mas na ponta vai estar aquele profissional de saúde que pode ser que não seja um grande fã dessas pessoas, né? Pode ser que não concorde muito bem com essa política. E ele tem uma discricionariedade na maneira que ele vai executar isso, né? E eu tenho certeza, isso é bem claro, que em termos de policiamento e segurança, a gente lida com essa discricionariedade o tempo inteiro, né? O que a polícia vai fazer, né? Então, talvez aí tenha articulado, botando mais uma dobra, né? Tem as políticas de criminalidade, de segurança, mas também políticas de trabalho, porque isso é um trabalho, né? Como é que se organiza a vida trabalhista dentro da... Sim, esse tema, para mim, é o meu grande tema, assim, que eu tenho muito interesse. Tanto que minha tese, a minha ideia, visto que é um pouco parecido lá com o Arthur Trindade, assim, enfim, desde o final da faculdade, trabalhava num órgão que está ali monitorando, avaliando política pública e auxiliando, apoiando a quem está executando. Então, tinha um pé lá na academia, um pé nos órgãos públicos. Era uma pergunta que me inquietava, era o que significava dizer que o Estado estava agindo, né?
Porque se você pensar aquela definição mais, aquela máxima, né, de que políticas públicas são um Estado em ação, então, o que você, no fundo, está dizendo que quando diz que o Estado está agindo? Então, essa pergunta sobre o que significa dizer que o Estado age sempre era a minha questão, assim, digamos, teórica de fundo, quando eu estava olhando para políticas públicas específicas. E para pensar na segurança pública é isso, né? A burocracia do nível de rua é fundamental, porque ela não apenas executa, mas ela constrói a política pública de fato, né? E o meu caminho teórico foi pensar menos nesses esquematismos dos modelos, digamos, da ciência política, que explica as políticas públicas, enfim, garbage can, fluxos múltiplos e etc. E mais pensar a partir de um autor que eu gostei muito, tenho usado muito, que é o Mose, que é um antropólogo que trabalhou com políticas de desenvolvimento social no Sudeste Asiático, que vai falar muito da política pública mais como um fim do que uma causa. Então, a política pública menos como uma causa que age em relação ao mundo e mais como o fim de diversos fenômenos sociais, diversos processos sociais, muito deles frágeis. E quando eu penso nisso, eu penso muito mais como a política pública de segurança pública, como resultado dos múltiplos atores em disputa, dos níveis de rua, dos níveis táticos e estratégicos, formulando cada um a sua estratégia, as normas, os artefatos, tudo isso constitui uma amálgama que gera um processo social que redunda, de fato, numa política pública, e muito menos como uma estratégia pensada em gabinetes que é, de fato, executada num ciclo de PDCA aí, digamos, esquemático e comumente utilizado. Então, sair por aí, na minha visão, é pensar menos a política pública como a realização ou aquelas soluções mais clássicas, né? A política pública como a realização dos interesses ou do Estado, dos estamentos, né, diversos do Estado, das classes sociais dominantes, se você for numa lógica marxista, ou então como o resultado apenas de um nível estratégico que pensa ela de forma mais esquemática, né, os níveis estratégicos e os operacionais. Isso abarca, eu acho, muito mais o espaço do nível de rua. Eu acho que esse é um ponto que, a partir da sua fala, eu acho que vale refletir, na minha visão, é bem instigante. E o segundo ponto que você estava tocando sobre a percepção, inclusive da ação, né, da política, que é um debate que hoje, aqui no Rio de Janeiro, especificamente nesse momento, os números principalmente de roubos não estão bons, né? Estão crescendo nos últimos 2, 3 meses. Mas fazia uns 2 anos que todos os números estavam melhorando, não somente de homicídio, como no Brasil inteiro. O número de roubos de veículos vinha caindo, roubos de rua vinha caindo, roubo de cargas caindo absurdamente, e a percepção generalizada no Rio de Janeiro era muito ruim. Nesse momento, eu acho que a percepção e os dados estão, digamos, em contato, mas há um tempo atrás não estavam em linhas opostas. Então, um dos pontos que muitos atores internos à segurança se fazem é como as pessoas percebem, né? Qual a relação entre o sentimento de segurança e os dados, que não é uma relação direta e causal. E isso, enfim, se a gente dá um passo atrás, discutir lá as teorias de justiça, enfim, de obediência às regras, obediências a leis, né? A gente tem 2 grandes eixos de teorias que tentam explicar por que as pessoas obedecem às leis, né? Uma teoria da dissuasão, né? Da escolha racional dos indivíduos, que as pessoas estão fazendo ali cálculos, entendendo tanto a certeza da punição e da severidade da punição caso cometa algum crime, e aí faz seus cálculos para avaliar se obedece ou não às leis e às regras, né? E uma teoria da legitimidade, né? Da internalização das normas, dos hábitos, das culturas,
Da ideia de que as leis devem ser respeitadas, aí numa ideia mais de uma obediência normativa, né? Contraposta a essa primeira seria mais uma obediência instrumental, né? E em relação à obediência, digamos, mais normativa, o que se fala dentro dessa linha, né, de que a autoridade deve ser compreendida como apropriada, né, para exercer esse poder. Então, ela tem que ser vista como legítima, né? Que eu sempre aponto, né, quando a gente pega lá a definição clássica do Weber sobre Estado, né, o monopólio do uso à força, muitas vezes se esquece da palavra legitimidade, né? E eu acho que, para mim, é a palavra principal dessa definição. Essa legitimidade parte nessa linha de uma perspectiva de que a autoridade sempre age de forma apropriada, né? De que você saiba de antemão que tipo de experiência você vai ter com aqueles que têm o poder para te fazer obedecer, né? Então, por isso que alguns autores, a Jaqueline Muniz é uma das que utilizam muito, falam disso, né? De que a democracia, principalmente no campo da governança da polícia, é anterioridade, né? É o quanto você consegue anteriorizar, digamos assim, as ações, as práticas, as expectativas e como essas expectativas batem com as experiências reais, né? E aí, as experiências reais da população com as polícias são fundamentais para construir essa legitimidade. E aí, no momento no Rio de Janeiro que essas experiências são ruins, de que boa parte da população não se vê como nós, que deve ser protegido pelos policiais, mas como o eles contra quem a polícia deve reprimir, essa legitimidade se esvai. E aí é um movimento de ruptura, de desgarçamento para os dois lados, né? A ideia por trás das polícias comunitárias, de proximidade, é tentar religar, né? Reconstruir esse laço entre polícia e sociedade, né? O Robert Peel, que é considerado o criador da polícia moderna, fala que a polícia ideal é aquela que a polícia é o público, né? De que há um vínculo tão forte que polícia e povo se veem como um só, né? Que as percepções são as mesmas, né? Então, a ideia por trás dessas polícias comunitárias, de proximidade, é tentar religar e construir novos contatos que criem essa legitimidade da ação policial. O problema da dificuldade, e por isso que é tão complicado, porque as polícias foram pensadas no primeiro momento dessa maneira. Elas foram pensadas como polícias que deveriam estar nas comunidades e fazer parte da comunidade. Só que ao longo do tempo, as polícias foram deixando esse trabalho de contato, de criação de laços com a comunidade, para se tornar uma polícia de reação ao crime, de repressão ao crime. Então, as viaturas, os rádios, o sistema de 190, tudo isso leva a polícia a deixar de trabalhar, de fato, de forma mais proativa na comunidade e trabalhar pós-crime, digamos assim. Então, ela foi se afastando desse tipo. E quando ela se afasta, ela só atua pós-crime, os contatos são sempre traumáticos, né? Porque ou você está reprimindo alguém, ou você está suspeitando de alguém, ou você está em contato com alguém que acabou de ser vítima de algum crime, né? Então, são sempre contatos muito complicados, muito tensos. Não são contatos que se dão ali numa praça, você com seu filho brincando e aí conversa com o policial. É sempre no momento de tensão, porque acabou de correr um crime. Então, é um processo, de fato, difícil, assim, de reconstruir esses laços, né? Enfim, eu acho que eu tentei passar por 2 pontos que eu acho que o Lucas apontou, que eu acho que são fundamentais para pensar a política de segurança pública, né? Que é a percepção, e aí, quando a gente está falando de percepção, a gente está falando de como se vê a relação entre a população e a polícia, e como é, de fato, a construção da política pública, né? E aí eu acho que é o espaço que é mais teórico, que dá mais espaço para a teoria, né? Para você pensar as teorias da política pública, né? Eu acho que, nesse caso, para mim, a antropologia tem dado soluções mais interessantes até do que a ciência política. Achei interessante o que o Emanuel falou agora, né, sobre a questão da legitimidade, né, da polícia frente à população, né?
E fiquei pensando também como isso é diferente territorialmente, né? Que a gente tem essa noção, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que o policial vai agir de uma determinada maneira na Zona Sul, né? E de outra maneira em outros territórios, de outra maneira quando invade as favelas, ou mesmo em outras regiões mais na Zona Oeste, onde aí já entra outro fator, né? E pensando na legitimidade, na questão da corrupção e na questão da milícia, né? Achei interessante o que você falou, né? Que você não vê a polícia como um nós, né? Mas você é o eles para a polícia, aqueles que a polícia vai combater, né? Então, em determinados territórios, né, a população fica realmente, né, à mercê de várias forças para as quais eles são eles. É a polícia, é a milícia, e também o traficante, de certa maneira. Ele pode ser da comunidade, mas em um segundo momento ele já pode ser uma ameaça ali muito forte, presente, se for contrariado, e essas coisas, né? E um outro ponto também que me chamou a atenção, né, que eu já tive mais contato, é essa questão da mídia, né? Como é que a mídia produz, né, um sentimento em relação à insegurança pública, né, e um sentimento de medo. E isso foi, através do tempo, se construindo muito fortemente em relação ao Rio de Janeiro, né? Porque eu vim de São Paulo, moro no Rio, tenho minha família de São Paulo, né? Então o pessoal lá fica horrorizado, né, com o que acontece aqui, desde a época que tinha arrastão na praia, né? Então a pessoa tem a ideia de que eu estaria sendo a qualquer momento vítima de uma ação dessa, né? E agora mesmo recentemente falei com meu irmão, quando é que vocês querem vir no Rio? Que vocês vão vir para o Rio? Não, a gente tem medo. A gente tem medo de ir no Rio, porque especialmente o Rio de Janeiro, né? Foi construída essa imagem. O Brizola, me lembro que o Brizola se queixava disso em relação à Globo, né? Isso vocês talvez não lembrem, que a Globo, porque fica dando essa notícia de arrastão daqui para ser contra o governo dele, né? Então, enfim, mas eu acho que isso de alguma maneira se estendeu no tempo em relação ao Rio de Janeiro, como se fosse realmente, né, a cidade mais violenta do país, o que hoje em dia não é mais a verdade, né? Então tem essa construção da mídia que é uma coisa bastante forte, que é muito influente, né, na formação aí da consciência aí da população, né? E só mais um aspecto que eu ia destacar, que eu me lembrei, né, falando sobre a questão também da polícia, da recepção, né, que foi a inovação, posso dizer assim, né, da Delegacia da Mulher, que eu estava até fazendo uma pesquisa aqui rápida, começou com Franco Montoro, em São Paulo, né, que era na época, era já PSDB o nome, não sei se era o nome, era esse, acho que já era, né? E depois logo veio aqui para o governo Brizola, teve aqui no Rio de Janeiro também uma Delegacia da Mulher, onde também é uma política pública muito importante, né? Que é essa coisa assim, de como é que você chega numa delegacia. Isso já é também uma outra questão, né? Quer dizer, uma pessoa, uma mulher chegar na delegacia com determinada queixa, como é que ela vai ser recebida pelos policiais, né? E também, assim, uma pessoa de classe média chegar na delegacia é uma coisa, uma pessoa da favela chegar na delegacia é outra, dependendo da cor da pele dela também é outra, né? Se vai se confiar no relato dela, como é que ela vai ser atendida, como é que o caso vai ser encaminhado, né? Então, acho que a política pública também tem que lidar com todas essas variáveis aí presentes na sociedade, né? Sim, essa questão que você colocou da cultura do medo, né? Tem alguns sociólogos que falam sobre isso, né? Tem um livro muito interessante que se chama Cultura do Medo, que mostra, tem uma estatística fenomenal, que ele falava de como os crimes dos Estados Unidos, né, têm uma tendência de queda, principalmente dos homicídios, né? Tem uma tendência clássica assim de quedas. Tem o Freakonomics, que é um livro, enfim, um best-seller, que uma das teses principais fala disso, né, que associa a queda nos crimes ao aborto, né? Então muitas pessoas leem de forma como uma tese racista, no final das contas, quase, né? Mas sem entrar no mérito da discussão disso também, porque vai se alongar. Ele, no Cultura do Medo, ele cria a associação de que como os crimes caíram e a percepção da violência aumentou quase em sentidos opostos. E lá, como aqui, isso está muito associado ao noticiário, né? O quanto notícias de crimes nas TVs impactam a percepção de violência. A gente aqui tem esse fenômeno não somente aqui no Brasil, né? Dos programas policiais, né? Que basicamente noticiam crimes o tempo inteiro, né?
muitos deles ao vivo. Se eu não me engano, acho que no Uruguai isso é proibido, mas tem várias discussões em diversos países sobre a legitimidade desse tipo de programação, mas que tem uma associação muito clara. E outra coisa que se associa muito ao Rio e que cria essa imagem, né, porque isso já é natural, a mídia divulgar os crimes e amplificar essa percepção do medo. O Rio de Janeiro é o centro midiático do país, né? Tem vários estudos que mostram, por exemplo, como a Folha de São Paulo às vezes trata quase da mesma forma os crimes ocorridos em São Paulo do que os crimes ocorridos no Rio de Janeiro, que seria que talvez uma pauta local, né? Deveria estar no caderno local, acaba entrando no caderno nacional, os crimes que ocorrem no Rio de Janeiro. A Globo, obviamente, no Rio de Janeiro, amplifica enormemente, né? Um crime que aconteceu no Jardim Botânico, podem ter certeza que será tema do Jornal Nacional, que é o principal jornal do país. Mas um fato que é marcante do Rio são os crimes cometidos com fuzis. E isso cria uma imagem não só da violência, mas da magnitude da violência do Rio de Janeiro, que é muito diferente do resto do país. E aí sim, muito diferente de fato do resto do país. A gente tem muito contato com outros policiais de outros estados e muitos policiais são muito curiosos sobre esse fenômeno, que não é um fenômeno que é bastante incomum, né? De que a criminalidade diária da pessoa que vai te roubar o teu celular com um fuzil. Isso, de fato, é um negócio muito fora do comum. E que gera, obviamente, esse pavor de quem vem para cá. Só para voltar um pouquinho nessa parte que eu apontei antes dessa relação da avaliação da ação policial, de como o contato gera essa avaliação policial, né? E tem uma passagem que eu queria até puxar, que eu fui buscar aqui, que eu acho que ela resume muito bem, que é da Jaqueline Muniz, com outras pessoas, do Vinícius Proença também, que ele fala que os policiais têm essa tragédia, né, diária de que eles precisam agir de imediato para uma série de assuntos para os quais eles são chamados, né? Então, uma das definições clássicas da polícia você precisa agir para algum problema que foi, enfim, algum problema que há dentro da sociedade, algum conflito social para o qual você precisa agir. Então, a necessidade de agir de modo imediato sobre quaisquer tipos de problemas. E, com isso, os policiais na rua tornam-se heróis e vilões diante de diversas situações trágicas que precisam de solução imediata, né? Uma briga de rua, uma discussão no trânsito, uma situação de violência doméstica, todas as horas eles são instados a participar de tragédias. E aí eles precisam agir sem hesitar, né? Por isso que tem a discricionalidade policial, né? A capacidade do policial na ponta ter essa discricionalidade, porque cada situação trágica é uma situação trágica. Só que essas avaliações, as avaliações das ações policiais, só podem ser, de fato, avaliadas, né? Só podem ser realizadas pós-fato. Não consegue avaliar a ação policial pré-fato. É sempre pós, porque é sempre uma situação muito específica em relação ao qual o policial atua, e a avaliação sempre está pós-fato. E ela só se dá positivamente, essa avaliação só é positiva quando se efetiva a expressão clássica do Sir Robert Peel, né, que é considerado aí o pai da polícia moderna, de que a polícia é o público e o público é a polícia. Então, a avaliação é positiva quando essa expressão se efetiva, ou seja, e aí a palavra da Jaqueline Muniz, quando há uma convergência moral entre a decisão discricionária da polícia e o que o público, né, que é a população, reconhece de bom ou mau grado como razoável. Então, isso é uma situação muito trágica, né, porque o policial está a agir diariamente, ele precisa tomar ações diárias, e a todo momento ele é avaliado entre o que ele fez e o que a população considera razoável, adequado. Então, esses julgamentos morais são feitos o tempo inteiro. O problema é que no momento que os julgamentos morais estão muito polarizados, né, cada um entende moralmente
o que é bom, o que é ruim, de forma diferente, bandido morto ou bandido não morto, o que é mais adequado ou não, esse debate sobre a avaliação policial também se esgarça completamente, se polariza completamente, né? Porque a gente tem menos consensos morais sendo construídos na sociedade, né? Bom, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Nosso querido André não pôde retornar, mas eu acho que a gente teve uma boa conversa, um bom papo. Queria te agradecer muito pela sua participação, Emanuel. Foi excelente poder contar aqui contigo. Toda vez que a gente vai falar de segurança, agora a gente te chama, pode ter certeza. Eu que agradeço aí. Eu espero que tenha sido bom para todo mundo aí. Foi ótimo, Bruno. Muito obrigado.